Olá, tudo bem? Eu me dirijo a você que é um pensador, que é um defensor, uma defensora da democracia. Eu quero apresentar um livro indispensável para quem defende a democracia, para quem trava a luta política contemporânea, inclusive contra esse elemento que é o fascismo, né? Então, esse livro, O Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, escrito por Rubens Casara. Rubens Casara, que é um juiz de direito do Rio de Janeiro. É um livro extremamente importante para entender esse momento contemporâneo que nós vivemos, o posicionamento principalmente do Poder Judiciário. Ele, como juiz, ele faz uma teoria partindo de uma provocação bastante interessante, em que ele fala que não existe mais Estado Democrático de Direito. Ele faz essa afirmação: não existe mais Estado Democrático de Direito, porque muitos falam da crise do Estado Democrático de Direito, que o Estado Democrático de Direito viveria uma crise. Ele sustenta que não, que essa crise ela já não existe mais, né, e que o Estado Democrático de Direito já foi superado pelo que ele chama de Estado pós-democrático. E ele explica que o Estado Democrático de Direito, ele limita o exercício do poder, e o principal limite do exercício do poder no Estado Democrático de Direito são as garantias dos direitos. Nós estamos vivendo atualmente, não tem mais esse limite. Ou seja, o exercício do poder ele ocorre sem limitação, sem a preocupação, as garantias de direitos, né? Não existe mais essa preocupação. Há um retorno, e por isso ele fala em neo-obscurantismo, né, da fusão entre o poder econômico e o poder político. Ou seja, o poder econômico, que é a lógica neoliberal, né, ele vai exercer sem nenhum pudor e sem nenhuma limitação o poder político. O poder econômico exerce o poder político sem nenhum pudor. E ele vai citar dois exemplos principais aí nas suas falas, né? Exemplo do negociado sobre o legislado, por exemplo, para quem luta contra a reforma trabalhista, contra a reforma sindical, enfim, principalmente contra a reforma trabalhista, né? Para quem está acompanhando esse debate, isso é uma coisa bastante cara. A prevalência do negociado sobre o legislado significa dizer, em outras palavras, que o patrão vai determinar toda a regulamentação das relações de contrato de trabalho. Ou seja, prevalecendo o negociado sobre o legislado numa negociação de desiguais, ou seja, de um patrão que possui o emprego, né, e o empregado individualmente negociar com o patrão. Ou seja, o resultado dessa negociação vai ser, evidentemente, para favorecer o patrão, né? Então, quando o Estado pós-democrático lança esse primado, ele já não está pensando mais em garantia de direitos, né? Ele está pensando unicamente no interesse do patrão, né? Do empresário e do poder econômico, portanto, né? É disso que ele está falando. Outro exemplo que ele cita é a questão da delação premiada, né? Que é um instituto desse Estado democrático, desse Estado pós-democrático, que consiste no quê? A delação premiada, ela é uma verdade que vira mercadoria, uma vez que você vai ser preso, né? Você vai ser preso e vai dizer aquilo que aquele que te prendeu quer que você diga para poder ser preso, para poder ser solto. É basicamente isso. Ou seja, a verdade dentro dessa lógica ela vira uma mercadoria que aquele que deseja essa verdade, ele vai comprar essa mercadoria por meio desse instituto da delação premiada. Ou seja, e isso ele insiste muito durante o livro. Ou seja, ele vai falar da mercantilização das pessoas, né? Ele fala nessa expressão, e aqui, para encerrar,
citação do livro esse em que eu estou falando. Ou seja, na pós-democracia, esse processo de utilização política da corrupção, sempre atribuída ao outro, torna-se ainda mais fácil. Isso se dá através da transformação do combate à corrupção em mercadoria. O combate à corrupção vendido à população, sempre ao gosto dos proprietários dos meios de comunicação de massa, não atinge as elites econômicas e seus privilégios, mas permite ações nem sempre legítimas contra os indesejáveis. Esse combate conta com os ingredientes que permitem transformar processos judiciais em espetáculos, políticos amados em odiados, inquisidores em heróis, uma vez que essa mercadoria possibilita todo tipo de distorção e manipulação afetiva do público. Combater a corrupção virou uma senha para gestar os indesejáveis para aqueles que exercem o poder político, que são aqueles que têm o poder econômico, ou seja, o corrupto virou aquele que é inimigo desses interesses. Portanto, o combate à corrupção virou uma mercadoria a serviço do lucro daquele que está exercendo o poder econômico e político igualmente. É um livro bastante contundente, bastante com teses fortes e que vale a pena ser lido por você que defende a democracia e que está na luta contra o fascismo nos dias de hoje, ok? Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.